E seguem os problemas no Rio Grande do Sul, as imagens cada vez mais dramáticas e agora o risco é de desabastecimento. Falta água já na capital gaúcha em várias cidades, mais de 300 cidades afetadas por essas enchentes. Bom, agora é hora da ação dos prefeitos. Tenho acompanhado vários depoimentos, né, dos prefeitos de cidades pequenas, cidades médias, né? E alguns com mais experiência, outros com menos experiência. Mas é importante que todos tenham noção da responsabilidade que eles têm a partir de agora, porque a população depende de informações, depende de ações da prefeitura, mas, sobretudo, também de informações confiáveis. Não é apenas pela imprensa que a população fica sabendo do que fazer e o que não fazer. Num passado não tão distante, aqui em Limeira, por exemplo, nós tivemos um prefeito desse tipo que acha que sabe de tudo, né? Tanto que ele não dependia muito dos seus secretários. Vários dos seus secretários ficavam sabendo das obras depois que elas estavam praticamente concluídas. Então, é aquele prefeito de característica personalíssima, né? O atual também não foge dessa regra, né? É extremamente centralizador. Inclusive, tem uma característica muito engraçada, as pessoas parecem que estão em seu entorno, parece que tem medo, né, de contrariar o chefe, é impressionante. Não fazem perguntas, não falam nada, assim é fácil, né? Você chega em casa, sua esposa não reclama de nada, dá a impressão que está tudo bem. Porque se ela falar alguma coisa, você manda sua esposa passear. É assim que age o atual comandante. Mas, enfim, a gente torce para que a maioria dos prefeitos gaúchos tenha uma atitude reativa, tenha consideração pela população e hajam os prefeitos com senso de urgência, porque tudo isso que está acontecendo, a calamidade imposta no Rio Grande do Sul, ela é verdadeiramente sem precedentes. Tomara que os prefeitos tenham consciência das suas responsabilidades. Farol de Limeira está no ar. Terça-feira, 7 de maio, ano é 2024. A partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira. Eu faço contato imediatamente com o José Antônio Encinas, que já está conosco, vem trazendo informações aqui do nosso município e da nossa região. Encinas, seja muito bem-vindo. Um abraço. Um abraço para você também, Beto, e para todo mundo que acompanha o nosso Farol de Limeira. O Zé, a situação continua grave lá no sul, né? A gente vai acompanhando um cenário inédito. E você sabe que também preocupa, é claro que isso está ficando em segundo plano, porque a gente deve pensar nas vidas que ainda devem e podem ser resgatadas. Mas a agricultura do Rio Grande do Sul
boa parte dela já está devastada, né? Está perdida, né, Zé? Nossa, e se a gente pensar, né, Beto, tem inúmeros produtos, mas principalmente o arroz, né, Beto? Os vinhedos, né? Tem muito vinho também no sul, ou seja, se a gente imaginar o arroz, né, Beto, que é o combustível do Brasil e do brasileiro, né? Se perder toda a safra gaúcha de arroz, Beto, dá para imaginar que teremos aí muitos problemas em relação à alimentação, né, Beto, nos próximos meses aqui no Brasil. Porque se perder toda essa safra, imagina como é que a gente vai fazer para alimentar o povão, né, Beto? Vai ter que comprar arroz aí, porque não tem, né? Outros estados até produzem, né, Beto? Mas eu acho que a principal produção é realmente essa lá no sul. E isso já causa uma certa apreensão, né? O federal vai ajudar, né? Porque há poucas semanas aí o ministro da Agricultura falou que os sem terra é que produzem arroz em quantidade suficiente para abastecer o povo brasileiro, né? E ele falou, Claro que não. depois de falar essa bobagem, ele falou que se não der, vão ter que importar arroz da Venezuela. Aí tá no que o governo quer, né? Importar arroz da Venezuela dar dinheiro pro Maduro, né? É dar dinheiro para o Maduro, verdade. Mas realmente, Beto, eu acompanhei muitas imagens, né? A gente vai ficando, né, triste em ver, né, Beto? Mas aquela curiosidade do jornalista também, a gente acaba acompanhando aí os resgates, né, Beto? Nossa, é realmente assim, triste, né? Devastador você ver pessoas de idade, né, Beto, sendo retiradas aí pelo teto das casas aí por helicópteros, pessoas aí com barcos, né, Beto, fazendo também aí o socorro de pessoas que já estavam ali desde a semana passada, presas dentro de casa, né, Beto, sem condições ali de se alimentar direito. Olha, realmente é uma tragédia aí essa crise ambiental lá no sul, essa Não, e os chuva que reflexos, não, é isso. assim, são assim, inimagináveis, né? Você vê que ontem eu dei uma vassourada numa pomba que estava em casa. Ganhei uma bronca da minha mulher, porque eu dei uma vassourada, porque a pomba estava destruindo a minha cozinha. E eu nunca tinha feito isso na minha vida, com 60 anos de idade nunca tinha feito isso. Mas deu uma vassourada e ela saiu até mancando ali, depois foi embora. Porque você vê um animal destruindo a sua cozinha, dá uma raiva. Porque, tudo bem, é um animal. Mas agora, ontem eu vi pessoas dando vassourada em meliantes que estavam se aproximando de casas, de comércios, né? Vendo quando a poeira, né, baixasse, não tem poeira, está tudo inundado, obviamente, para tentar praticar crimes, pequenos furtos, assaltos. Isso vai acontecer, Zé. Isso já deve estar acontecendo, inclusive. Não, Então as pessoas vão ter que se acontecendo. defender sozinhas. É uma coisa Está revoltante. acontecendo, Beto. E muitas pessoas não deixaram suas casas, muitos idosos, justamente por causa disso, porque não querem deixar o imóvel ali à mercê, né, desses criminosos, né, que estão se aproveitando dessa situação. Não vai haver ninguém ali, né, Beto, para observar, e eles estão entrando e saqueando casas de pessoas aí que talvez eles saibam, né, que tenham posses, estão entrando nessas casas para fazer saques. Isso aí está acontecendo sim, Beto. Pessoas também que têm animais, né? Eles ficam naquela dificuldade de querer, de deixar o animal ali, né? Eles querem levar junto, né? Eles só aceitam serem socorridos caso os animais também sejam levados, Beto. Então tem inúmeras condições ali que às vezes dificultam o resgate, né? Tem pessoas que preferem ficar dentro do imóvel a serem resgatadas, mesmo correndo o risco de morrer, porque pode, né? A gente está sabendo que deu uma estiagem, né? Ontem lá, talvez hoje, mas nos próximos dias há previsão de chuvas novamente, né, Beto? Então isso causa ainda mais dificuldade para quem está fazendo esse trabalho aí de resgate lá dessas pessoas que ainda estão ilhadas em vários locais, vários bairros lá do Rio Grande do Sul. O Sul tem uma quantidade enorme de idosos, né? Também vimos ontem nas reportagens, né? Sim. Mas é isso aí, tem bandido lá, tem bandido em todo lugar. Ô Zé, por falar em bandido, temos denúncias aí, alertas feitos pelo sindicato do pessoal que mexe com combustível,
que foram na Câmara ontem fazer alguns alertas, né? É verdade, Beto. O RECAP, né, que é aquele sindicato do comércio varejista de derivados de petróleo, né, que ele é de Campinas, mas ele envolve toda a nossa região, Beto. Então, o presidente, né, o Emílio Martins, e mais alguns diretores, eles estiveram ontem em Limeira, Beto, participaram inclusive de uma reunião com os vereadores, né, lá na Câmara Municipal, aí, isso aí, durante ali o período da sessão ordinária realizada na tarde de ontem, Beto, e informaram, né, que está havendo aí, Beto, é, muitas fraudes nesse meio, né, nesse meio daí dos vendedores de combustível, e eles só pediram, assim, no caso ontem, um apoio, né, porque eles vão lançar, Beto, uma campanha a partir aí da próxima semana, para tentar alertar as pessoas a ficarem atentas em relação a todas essas fraudes que estão acontecendo aí no meio dos combustíveis. A gente sempre soube, né, Beto, que há sempre aqueles postos que acabam aí adulterando combustíveis, né, Beto, para levar uma certa vantagem ali e ganhar mais dinheiro em cima do consumidor. Isso sempre houve. Mas, assim, o que o Emílio disse ontem, Beto, é que as fraudes, né, elas nunca foram tão graves como estão ocorrendo nesse momento. E ele disse, né, que no passado a principal forma deles ganhar dinheiro era fazendo ali apenas a adulteração do combustível. E, segundo palavras do Emílio, Beto, hoje o crime é menos daquilo que você realmente está pagando. Com isso, lógico, eles ficam com essa diferença aí no dinheiro. E também, Beto, ele disse que está havendo aí o uso de produtos químicos muito piores daqueles que eram utilizados anteriormente, né? Inclusive ele citou o metanol, né? Que é um produto aí que tem muitos riscos, né? É uma substância tóxica que inalado e se alguma pessoa inadvertidamente acabar consumindo, Beto, a gente vê hoje em dia muitos moradores de rua que acabam ali indo no posto, pegam lá 1 litro de etanol e acabam consumindo, né, Beto? Só que esse etanol que está agora batizado, vamos dizer assim, com metanol, ele pode levar até a morte e eles já têm registros de casos que aconteceram, né, desse tipo de mistura aí. Ou seja, então é uma campanha, Beto, que eles vão lançar, né, estão pedindo o apoio da população, qualquer dúvida, qualquer dúvida que você tem em relação ao combustível, as pessoas devem, segundo o Emílio, Beto, fazer aí denúncias diretamente à ANP, né? E é possível isso através de telefones, tal, fazer denúncias ao sindicato também. Ou seja, é um alerta, Beto, né, que está sendo feito para todos os usuários aí, né, dos postos de combustíveis, que não tem como, né, Beto? Todo mundo acaba utilizando aí, seja gasolina, etanol, diesel, todo mundo usa para se movimentar com o seu veículo, né, Beto? Então, ele disse que nunca foi tão grave, as fraudes, né, nunca foram tão graves quanto estão ocorrendo nesse momento, e eles fizeram esse alerta ontem aos vereadores, depois até utilizaram também a Tribuna Livre para falar isso diretamente para a população aí sobre esse problema que está acontecendo, Beto. É um problema antigo, mas que, segundo o Emílio, hoje está mais grave do que nunca. O Emílio a gente conhece de longa data. Eu vou ser sincero, Zé, eu desconfio muito desse sindicato. E razões não faltam. Primeiro, que eu acho que eles privilegiam aqueles postos que cobram um preço excessivo dos combustíveis. Eles fazem esses alertas para você evitar os postos que cobrem preços menores. Por outro lado, também, a gente sabe que aqui em Limeira sempre houve essa questão dessa concorrência desleal. Inclusive, uma vez eu estava em Serra Negra, um dono de um posto, ele me disse: como é que vocês praticam um preço tão baixo de combustíveis lá em Limeira? Alguma coisa deve acontecer de estranho. Bom, então eu não estou dizendo que o RECAP não é confiável. É confiável. Eu é que não confio neles. E eu vou te dar uma outra
uma outra situação também. De repente, eu não sei se você abastece seu carro com álcool, mas de repente o álcool saltou de 3,20, 3,25 para 3,80, 3,85. Ontem eu estava passando por São Paulo, o álcool em média lá em São Paulo está 3,30, 3,35. Então aí é uma concorrência para cima, ou seja, de uma hora para outra eles subiram 50 centavos, em média o preço do litro do álcool, né, do etanol. E aí o meu irmão disse o seguinte, que um amigo dele falou, ó, fuja do etanol, fez esse alerta, fuja do etanol agora, não só porque está caro, porque como ele está muito caro, tem gente que vai colocar o etanol, ele está cheio de água, então você vai estar colocando água no seu carro e não etanol, então, ou seja, é uma confusão. Agora, só para encerrar o meu desabafo, o que a gente vai poder fazer, Zé? Quem tem que fiscalizar, quem tem que ir no posto fazer análise do combustível é esse sindicato. Agora, né, querer que cada consumidor vá lá com uma garrafinha na mão, pegar um litro de coisa e levar para fazer... não dá, Zé, não dá, você vai desculpar. Eles tinham que agir mais e falar menos, na minha opinião, viu, amigo? Eles disseram que vão fazer campanhas aí, Beto, nas emissoras de rádio, na internet, em toda a mídia, né, para alertar as pessoas sobre esses problemas, né? Vamos ver se vai surtir alguma solução, e essa campanha aí, que vai começar aí no dia 15 de maio, segundo eles, vai seguir aí até agosto, Beto. Então, vamos ver se vai surtir algum resultado essa campanha do RECAP de Campinas. Valeu, amigo. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela contribuição. Eu vou ficar bem alerta. Vou pegar lá 1 litro e vou levar lá no... sei lá onde que eu levo, para ver se está bom esse combustível ou não. Grande abraço, Zé. Até amanhã. Grande abraço, Beto. Até amanhã. Tchau, tchau. Bacana. Vamos lá para a redação da Tribuna de Limeira. Eu vou falar com o Antônio Cláudio Bontorim. Claro, tem coisa que a gente vai vendo recorrentemente, chega uma hora que enjoa também, os mesmos assuntos, as mesmas denúncias, crime organizado no carro, pelo amor de Deus. Bem-vindo, Cláudio, um abraço. Obrigado, Beto, um abraço a todos que nos acompanham por aqui. Eu, particularmente, tenho uma visão sobre essa questão do abastecimento. Eu utilizo apenas um posto de combustível para abastecer, que é o posto ali descendo a Duque de Caxias, né, o antigo chamado Posto do Frasquito, né, porque eu nunca tive problemas com combustível lá, felizmente, né. Então, quando você quando você faz esse tipo de ação, né, que você consegue, pelo menos lá para mim é fácil, porque eu chego, saio do prédio e já paro ali no posto, né? Quando você faz esse tipo de opção, eu acho que é importante, porque você acaba tendo aquela confiança, né? É difícil realmente você saber se essa campanha é justamente para conscientizar o cidadão sobre essa questão do combustível, do combustível fraudulento, ou se é, como você disse, de fato, para levar o consumidor a abastecer o seu veículo apenas nos postos que são associados ou filiados à RECAP, né? Então, o Beto, é difícil. Agora, quando o preço é muito baixo, ele tem uma diferença excessiva em relação ao preço praticado no mercado de uma maneira geral, e se você for de posto em posto, você vai ver que sempre há uma diferença entre os valores, né? Se você tiver aí, quem tiver paciência de passar de posto em posto de combustível aqui, os de bandeira e os que não têm bandeira também, você vai perceber que há uma diferença pequena. Mas em alguns pontos, em alguns postos, essa diferença é muito grande. Então, quando a diferença... A máfia do álcool aqui, a máfia dos combustíveis é antiga, não vai acabar nunca, não tem... A gente fez muita cobertura disso no Fórum de Limeira, né? Exatamente. Acompanhou muitas audiências aí com esses fraudadores, né?
que ganhavam milhões realmente, né? Essa questão da bomba também eu já ouvi esse comentário, Beto, e é verdade que tem postos realmente, que se você pede 20 litros, você recebe os 20 litros, mas se foi colocado os 20 litros realmente você não tem certeza, né? Então é difícil, né, Beto? Você às vezes paga por um produto que você não recebeu. Agora, como você disse, cabe a essa associação, a esse sindicato, fiscalizar regularmente essas empresas, né? Porque cá entre nós, né? Nós não vamos, como você disse também, pegar uma garrafinha, encher-la e mandar para análise, né? Então, Beto, eu acho que é uma questão realmente aí de apoio mútuo e esse pessoal tem que, além de fazer uma campanha nesse sentido, que é importante, né? Fazer essa fiscalização. Aliás, tem um dos maiores fraudadores de álcool aqui em Limeira, a família dele ganha tanto dinheiro, os filhos dele torram dinheiro até hoje. Eu encontro alguns deles por aí. Tem um que tem uma factory, tem outro que tem praticamente aí dezenas e dezenas de apartamentos aqui em Limeira. É um negócio impressionante. Cláudio, para a gente fechar, seguem os problemas no sul, né? Olha, Beto, seguem e deve realmente piorar nos próximos dias, porque há previsão de chuva novamente. A questão em si, né, que a gente viu, Porto Alegre, toda a região metropolitana e mais 366 municípios nessa situação de alagamento, mas se voltar a chover na cabeceira dos rios, né, que compõem a quantidade de água que chega até o Guaíba, como são cinco nascentes, né? São 5 bacias, né? Aí nós teremos problemas mais sérios. Ontem você viu que deu um problema, as bombas de sucção do serviço de tratamento de água começou a energizar a água, eles tiveram que desligar essa bomba e alagou mais um bairro, né, um bairro bem populoso de Porto Alegre. Nós estamos vendo tudo isso ao vivo, né, Beto? O problema é que os municípios do Rio Grande do Sul, com exceção os da Serra Gaúcha, e mesmo nas Serras Gaúchas, os municípios estão em patamares muito planos, né? E toda a água acaba atingindo praticamente toda a cidade, né? Toda a área urbana, porque ela é uma planície. Você vê que é uma coisa assim impressionante. As imagens aéreas, por exemplo, é água a perder de vista, são casas, são prédios, todos eles tomados pela água, né? São muito planas, né? E muitas dessas cidades, principalmente lá no Vale do Taquari, elas foram construídas nessas planícies, né? Elas foram construídas a 3, 4 metros acima do nível dos rios, né? Que cortam as cidades, e quando acontece um desastre desse, é realmente uma situação complicada. O único problema, a questão que nós temos que nos conscientizar é de que essas tragédias naturais, elas estão cada vez mais frequentes e mais próximas umas das outras, né? Nós tivemos lá no Rio Grande do Sul em setembro, nós tivemos depois em novembro e agora entre abril e o mês de maio, né? Então isso realmente nos indica que há alguma coisa errada com a natureza, né? Nós estamos provocando a natureza, estamos recebendo de volta o troco. Então é preciso que a gente tome cuidado com isso. A questão é a frequência, né, que essas tragédias estão acontecendo, que essas enchentes estão acontecendo. Isso não é uma coisa natural de acontecer. Então é preciso pensar nisso e todos devem pensar nisso, né? E também temos lá, né, Porto Alegre não investiu um centavo em prevenção contra enchentes no ano passado, né? Está no portal da transparência do município, né, da capital gaúcha, e foi levantado por vários jornais e vários portais aí
de notícias, né? Então, é preciso pensar nisso também, né, Beto? Os prefeitos têm que agir antes, porque durante fica difícil, né? Agora, o que vai ter que acontecer? Vai ter que esperar as águas baixarem, né? Para ver a dimensão desses estragos. A gente não sabe realmente a dimensão desses estragos, a não ser pela água que está tomando todos esses municípios, né? A gente sabe que tá ali, a água está ali, está paradona, o Guaíba continua com 2 metros e 2,7 metros acima do nível do transbordo, né? Então, nós temos que pensar o que vai acontecer e como devem ser as ações tomadas a partir do momento em que essa água baixar e os estragos serem, de fato, contabilizados. Por enquanto, os únicos estragos são as vidas perdidas, as vidas desaparecidas, né? Aqueles que perderam suas casas e o grande número de desabrigados. Os estragos físicos nos municípios, né? A gente ainda não sabe quais são. É claro que muito entristece, né? É alguém ter a sua vida interrompida, né, de maneira precoce e inesperada, né? Diante de uma tragédia. Isso é absolutamente tocante, triste, profundamente triste, né? Agora tem essa questão também, né, Cláudio? Eu estava vendo algumas reportagens hoje, pessoas que não têm simplesmente para onde ir. E no domingo eu estava acompanhando as entrevistas, não é só isso, existem questões fisiológicas que são de difícil reparação, né? Por exemplo, essas pessoas estão lá em ginásio, por exemplo, mas não tem água para ir no banheiro. Então, acho que foi o prefeito de Porto Alegre que falou isso. Ele falou, olha, um dia você vai lá, você aguenta, no segundo dia você faz um esforço, tá? Mas no terceiro dia não tem como você deixar de ir no banheiro, não tem como você deixar de se lavar, não tem como você deixar de fazer suas necessidades, de comer alguma coisa, né? Então, é uma situação onde coisas tão simples e elementares, Cláudio, não estão à disposição dessas pessoas já faz algum tempo. Então, não é um mês sem comer, não, 3 dias a gente já sofre isso, né? Exatamente, Beto. E olha, e nós temos que pensar em outra questão também, que é a questão dessas águas barrentas, né? Provavelmente há uma grande contaminação dessas águas e as pessoas estão sendo retiradas, muitas delas no meio da água, né? Não tem outra forma, elas têm que sair pela água, né? Com salva-vidas. Através da ação dos bombeiros, dos militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e dos voluntários, né? E todos estão entrando em contato com essas águas, né? E essas águas provavelmente devem estar contaminadas e vão ficar ainda mais, né? Porque nós vamos ter ali dejetos de toda a natureza, de animais mortos, né? De pessoas desaparecidas que estão mortas e ainda não estão contabilizadas nessa tragédia, né? Tudo isso também tem que ser levado em consideração, a questão sanitária. Agora, essa questão da higiene, a questão fisiológica que você citou, essa é fundamental, Beto. Sem uma água, você não consegue resolver esse problema, né? Então, é complicado. Nós estamos vivendo realmente uma situação complicada, nós temos que torcer muito por nossos conterrâneos gaúchos, né? Para que eles consigam, e não vai ser fácil, não vai ser rápido, vai ser demorado e paciência, eu não sei se eles têm o suficiente. Precisam ter. Aqueles que perderam entes também sabem que vão ter que conviver com isso e é uma situação realmente que está fora de controle neste momento, Beto. Perfeitamente. Cláudio, é isso aí. Vamos acompanhar o noticiário, acompanhar os prefeitos. Você gostou dessa lembrança que eu trouxe de um prefeito que não falava nada para ninguém? Nenhum secretário sabia o que ele fazia, viu, Cláudio? Foi muito interessante, viu? Foi muito interessante porque me veio à cabeça aquela história de que sempre no fim da tarde esse prefeito aparecia nas redações e ficava lá
atormentando a vida dos repórteres e dos editores, né? É realmente de fato. E nós temos aí um novo exemplo, né, acontecendo, como você disse, e temos que levar em consideração isso também, Beto. Nós estamos... Aliás, você sabe que nós não temos mais prefeito em Limeira, né? Nós temos uma prefeita agora. Só dá ela. Legal, Cláudio. Amanhã tem mais, amigo. Um grande abraço e até lá. Até amanhã, um grande abraço, uma ótima terça-feira a todos. Muito bem. Fazer contato agora com a doutora Fernanda Miniti, especialista em direito previdenciário, que está gentilmente conosco mais uma vez. Doutora Fernanda, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Farol de Limeira. Obrigada, bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes do programa Farol de Limeira. Mais uma semana conversando sobre o direito previdenciário. Doutora, hoje o assunto é quente aqui. Vou até ler a introdução aqui para facilitar. Justiça Federal determinou que o INSS conceda auxílio acidente a um morador de uma cidade do Paraná, desde a cessação do auxílio doença pago em virtude de acidente de trabalho. Então nós temos duas figuras aqui, né, doutora? O auxílio doença e o auxílio acidente. A senhora pode nos explicar melhor aqui, traduzir isso para o bom português, doutora? Sim, vamos lá. Hoje a notícia é bem interessante, eu até quis trazer esse tema para conversar, porque podem existir muitas pessoas que estejam nesse caso e nem saibam ali de como conduzir, do direito que ela tem nesse caso específico. O que essa notícia está dizendo? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o que é auxílio acidente? Quem tem direito? Auxílio acidente tem direito aquelas pessoas que sofreram acidente de qualquer natureza, então seja acidente do trabalho ou acidente que não seja do trabalho. Então o primeiro requisito é ter sofrido acidente e o outro requisito é tenha tido sequelas. Então, na verdade, tem direito ao benefício de auxílio acidente pessoas que tiveram uma redução na sua capacidade laborativa. Então, não é que a pessoa não consegue mais trabalhar, ela consegue, mas com uma limitação, com uma redução. Um exemplo típico que se fala é o caso da perda de um dos dedos, nossa pessoa, ao invés dos 10 dedos, agora ela tem 9 dedos. Então, a perda de um dos dedos é um exemplo típico, entre outros. Se consegue trabalhar, mas há uma redução. Tá. Isso é o caso, isso são os requisitos do auxílio acidente. O que essa reportagem está dizendo, não só essa reportagem, jurisprudência, enfim, que algumas pessoas não sabem. Quando essa pessoa vai e pede ao INSS, às vezes o INSS ele vai e ele concede o auxílio doença, aquele benefício de incapacidade temporária. Tudo bem. O que algumas pessoas não sabem? Que cessado o auxílio doença, automaticamente, sem necessidade de fazer um outro pedido, o INSS deveria converter em auxílio acidente. Ou seja, primeiro se concedido o auxílio doença, terminou o prazo de duração e tendo a cessação do auxílio doença, isso deveria ser convertido em auxílio acidente. E aqui que está o que a gente fala pulo do gato, porque nem sempre isso acontece, muitas vezes não. E aí essa pessoa, ela pode, que teve essa redução na capacidade de trabalho, depois de um período, entrar com uma ação judicial ou até mesmo administrativa no INSS ou na justiça e solicitar auxílio doença, auxílio acidente. Tudo bem. Ela vai receber dali para frente. Imagina que vai receber dali para frente, mas que é interessante dessa notícia é que ela tem direito a todos os atrasados, desde o dia em que cessou o auxílio-doença. Então, por exemplo, imagina que uma pessoa teve um auxílio, preencheu os requisitos do auxílio-acidente, mas o INSS, quando ela deu entrada no pedido, o INSS concedeu o auxílio-doença, até porque o cálculo do auxílio-doença ele é maior do que o do auxílio-acidente. Mas o auxílio-doença durou só um período. Então, vou inventar um caso aqui para, por exemplo, ficar fácil para a gente entender. Imagina que uma pessoa deu entrada no benefício né? E o perito judicial relatou que ele teve a função, ele era motorista profissional e ele teve essa função
reduzida depois desse acidente. Teve uma fratura exposta na perna e aí o magistrado complementou ainda que para o período de incapacidade total já houve cobertura previdenciária. Haja vista que o autor ter recebido auxílio-doença. Ou seja, essa pessoa que era motorista, então, teve um acidente, ficou incapacitado por algum tempo e depois ficou com uma redução da capacidade de trabalho, né, doutora? Exatamente, perfeito. Dessa forma. Redução da capacidade laboral. E aí, inclusive, ele diz aqui que... E aí, nesse caso, doutora, como é que fica? Ele recebe do INSS aquilo que recebia na empresa? Não. O cálculo do auxílio-acidente ele é 50% do valor do benefício. Então, eu não estou comparando com o valor exato da empresa, porque o cálculo do benefício, aqui se eu for trazer para uma aposentadoria, o cálculo de benefício previdenciário, ele segue ali uma média. Nesse caso, ele é 50% desse valor da média. Por isso que eu falei, o auxílio-doença ele costuma ser maior, porque ele é 91% dessa média. O auxílio-acidente ele é apenas 50%, ele tem caráter indenizatório. Só que o auxílio-acidente, essa pessoa não tem impedimento de continuar trabalhando. Então, ele trabalha e recebe também o auxílio-acidente. Recebe isso até o momento em que se aposenta. Daí, a partir da data da aposentadoria, é cessado o auxílio-acidente. Interessante. Mas ele tem outro valor. Interessante. Não, interessante. Por isso que nesse caso, que no caso aqui, essa pessoa que entrou com a ação, ela não é aposentada ainda, né, doutora? Sim. Não se cumula a aposentadoria com auxílio-acidente. Então, o auxílio-acidente, aquela pessoa que recebe até se aposentar. Se aposentando, cessa o benefício. Antigamente, mas hoje em dia a gente não encontra mais, existia um período na lei em que era permitido acumular os dois. Mas isso faz muito tempo, hoje em dia não é mais permitido e não se encontra mais casos. É muito raro encontrar alguém que preenche o requisito na vigência da lei em que era permitido. Essa foi a análise. Então, da doutora, gostei hoje, a internet nos beneficiou hoje, viu? A internet foi muito bacana, foi muito generosa com a gente. A doutora Fernanda Miniti analisou aqui o caso em que o INSS foi condenado a conceder benefício de auxílio-acidente após cessar o auxílio-doença. Doutora, uma ótima sequência de semana e até a semana que vem. Obrigado. Obrigado, igualmente ótima sequência. Até a semana que vem. Até mais. Valeu. Muito bem. Vamos agora ao comentário, o boletim do nosso companheiro César Roberto, depois uma breve mensagem comercial e a conclusão do programa com o Ricardo Gazelano e eu volto amanhã às 10. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, hoje tem brasileiros em campo, hein? Pela Sul-Americana e também pela Libertadores da América. Na Sul-Americana, o Cruzeiro jogará fora de casa contra o Alianza Petroleiro pelo Grupo B. O Cruzeiro é o terceiro colocado no grupo com 3 pontos e o Alianza é o quarto colocado com apenas 1 ponto ganho. Portanto, um jogo fácil para o Cruzeiro, né? Para tentar uma vitória e quem sabe a classificação para a próxima fase. Pelo grupo F, Beto, ai, hein, meu amigo? Nacional do Paraguai e Corinthians vão jogar às 19 horas lá no Paraguai. O Nacional é o último colocado no grupo F com 1 ponto ganho e o Corinthians é o terceiro colocado com 4 pontos. Por este mesmo grupo, nós teremos hoje às 19 horas também o Racing do Uruguai jogando no Uruguai contra o Argentino Júnior da Argentina. O Racing é o segundo colocado com 5 pontos no grupo e o time argentino é o primeiro colocado com 6 pontos. Ao Corinthians, somente a vitória interessa hoje lá na capital paraguaia, viu, Beto? Libertadores da América pelo grupo E, nós teremos às 21 horas desta terça, Flamengo contra o Palestino no Chile. O Palestino é o terceiro colocado no grupo com 3 pontos e o Flamengo é o segundo colocado com 4. Quem lidera este grupo é o Bolívar da Bolívia com 9 pontos ganhos. Pelo grupo G, o Atlético Mineiro vai ter a Argentina enfrentar o Rosário Central. Jogo marcado também para as 19 horas. O time argentino é o segundo colocado com 4 pontos e o Atlético lidera, né, esse grupo até com folga com 9 pontos ganhos. Também por este grupo
hoje, Caracas da Venezuela contra o Peñarol do Uruguai. O time venezuelano é o quarto colocado com 1 ponto e o time uruguaio é o terceiro colocado com 3 pontos ganhos. Passando aqui para nossa casa, né, Beto? Ontem 3 jogos encerraram a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós tivemos lá em Fortaleza, Ceará 2, CRB das Alagoas também 2. Em Campinas, Ponte Preta 3, Amazonas 0. E um detalhe, né, Beto? O Jô, aquele que já passou pelo Corinthians, Atlético Mineiro, está jogando pelo Amazonas. E tão logo a delegação do time amazonense deixava o hotel com destino ao estádio Moisés Lucarelli, a polícia prendeu o Jô por falta de pagamento ou de pensão alimentícia, melhor dizendo, né? Então, o Jô amanheceu de ontem para hoje tomando café de canequinha em Campinas. E ontem também, na Vila Belmiro, Santos 4, Guarani de Campinas 1. O técnico Júnior Rocha, ex-técnico da Inter, não teve muita sorte, né? Ou nenhuma sorte nessa estreia como novo técnico do Guarani. Teremos hoje, encerrando esta rodada, o Botafogo de Ribeirão Preto recebendo o Mirassol em Ribeirão, jogo marcado para as 9 horas da noite desta terça-feira. Neste grupo, o Santos, ou melhor, nesta Série B, o Santos lidera com 9 pontos ganhos, o Sport Recife é o segundo também com 9, o Goiás é o terceiro com 7 e a Chapecoense é a quarta colocada com 7 pontos ganhos. Lá embaixo, os últimos 4, Avaí é o 17º com 1 ponto, o Amazonas é o 18º também com 1, Ituano na 19ª colocação e Guarani na última colocação ainda não somaram pontos nesta competição. Situação bastante complicada do Bugre Campineiro. Sei não, hein? Eu acho que o Júnior Rocha deixou a Inter e foi pro Guarani. Eu acho que ele deu um baita de um bote errado. Enfim, vamos torcer para que ele possa se recuperar nas próximas partidas. É isso aí, Beto. São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Meu amigo e minha amiga, imposto de renda, hein? O prazo termina agora dia 31 de maio. Você já declarou o seu imposto de renda? Ainda não? Então eu indico. Procure por Vitória Contabilidade, na Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, Beto, uma boa terça-feira para todo mundo, sorte para o Corinthians logo mais à noite e até amanhã, se Deus quiser. Investir na área mais valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Eu herdei da minha falecida, saudosa mãe, um gosto por provérbios populares. Ela usava muitos provérbios populares e eu também uso nos meus textos, nos meus comentários, porque são verdades que vão ficando. Muitas vezes verdades simples e filosóficas. E se elas perduram por décadas, esses provérbios perduram por décadas, às vezes até por séculos, é porque eles têm um fundamento e as pessoas compreendem. E um deles diz assim: diz-me com quem andas e te direi quem és. Eu lembrei disso vendo as matérias sobre aquela terrível tragédia que se abate sobre o Rio Grande do Sul.
no meio de tanta gente ajudando, querendo socorrer, apoiar de alguma forma as vítimas daquela maior enchente da história do Rio Grande do Sul, a gente vê matérias de pessoas lá saqueando lojas, shoppings, até lojas de times de futebol. E aí eu li algumas postagens críticas, né, dizendo, olha como o ser humano não presta, olha maldade humana, no meio dessa tragédia, gente fazendo essas maldades. É verdade, mas nem todo mundo é assim. A grande maioria se solidariza, procura ajudar. E eu falo, diz-me com quem andas, que te direi quem és, porque muitos desses marginais, desses vândalos, desses insensíveis, aprenderam a ser assim por más companhias. E depois, claro, tem aqueles que percebem que estão andando em más companhias, mudam de direção. Mas tem aqueles que já têm a índole ruim. E as más companhias passam a ser para eles as boas companhias no mundo da ilegalidade. A vida é complexa, o mundo é complexo, as pessoas são diferentes. E eu sempre procuro, então, tentar passar a mensagem para os meus amigos, inclusive. Vamos dizer, vamos andar com gente boa. Diz-me com quem andas e te direi quem és. Muita gente se encaminha para o lado errado desde cedo, porque às vezes não teve uma boa orientação e depois se vê nesse mundo perverso da ilegalidade, que existe, mas também existe o lado bom, e é esse que nós temos sempre que enaltecer.